Já pensou se as políticas públicas surgissem do dia a dia e da vida prática dos cidadãos? Pode apostar que isso é possível e hoje eu vou te mostrar como aqui no CMC Podcast. Mostrar que a política baseada em evidências é um caminho que pode ser seguido. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Sabe aquela questão no seu bairro que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nota? A gente tem algumas ferramentas hoje em dia para tentar entender como que acontece essa vida complexa na cidade, nos bairros, entre as pessoas. E essas ferramentas mágicas, mágica mesmo, são os indicadores sociais. Eu estou hoje aqui com 3 pessoas especialistas nesse tipo de coisa e elas vão se apresentar para vocês, dizer onde elas trabalham, e depois a gente vai tentar entender como que funciona essa magia da estatística voltada para o interesse público aqui em Curitiba. Eu vou começar pedindo para o superintendente do IBGE, Elias Ricardo, se apresentar e explicar o que é o IBGE para quem não conhece o IBGE. Olá a todos os ouvintes. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma fundação federal vinculada ao Ministério do Planejamento. E ele faz as pesquisas das mais diversas naturezas. É um instituto que provavelmente no país vai literalmente na casa das pessoas e nas empresas, buscando informações que serão divulgadas para o uso tanto da sociedade civil como um todo, dos órgãos públicos, federais, municipais, estaduais, empresários. Nós trabalhamos com informações sociais, geográficas, também de... Você não vai escapar de me dizer também quem você é, não só quem é o IBGE. Como é que Elias Ricardo vira superintendente rapidinho e se envolve com esse órgão que sabe tudo. É o órgão que mais sabe do Brasil depois da BIM, eu acho. Eu sou Elias Ricardo, trabalho no IBGE desde 2002, sou economista de formação, né? Tenho mestrado em desenvolvimento econômico e trabalho nessa função desde 2022, né? Então, eu deixei a função que eu exercia para agora assumir, digamos assim, não exatamente a parte estatística em si, mas aqui no estado do Paraná, toda a organização e produção de informações do IBGE. Quando que é o próximo censo? Censo nosso está previsto agora, se tudo correr bem, para 2030. Perfeito. 2030. Conosco também aqui Angelina Basotti, chefe do Departamento de Avaliação em Políticas Públicas do IPARDES. Bom dia, Angelina. Quem você é? Como você chegou onde você está e o que é o IPARDES, que eu acho que talvez as pessoas não conheçam direito e é um erro delas, elas têm que conhecer. Então tá. Meu nome é Angelita Basotti, sou chefe do Departamento de Avaliação de Políticas Públicas. Eu trabalho no IPARDES desde 2006, entrei através de concurso público. Trabalhei já em diversas áreas, principalmente em desenvolvimento rural, que é minha área de formação. Eu sou socióloga, mestrado em sociologia aqui na UFPR e fiz doutorado em desenvolvimento rural no Rio Grande do Sul, na URGS. O IPARDES é um instituto paranaense de desenvolvimento econômico e social, parceiro do IBGE. Nós trabalhamos muito com os dados do IBGE. Ele é um instituto ligado, é uma autarquia ligada à Secretaria do Planejamento. Nós fizemos as avaliações de políticas públicas do governo do estado do Paraná, principalmente aquelas financiadas pelo Banco Mundial e Banco Interamericano. O IPARDES é quem calcula o PIB estadual, o PIB dos municípios, é quem faz muitos estudos na área de educação, na área de saúde, para embasar os diagnósticos de Plano Estadual de Saúde, Plano Estadual de Educação. E também no IPARDES nós temos a base de dados do Estado, a BDE. A BDE está disponível a todo o público, qualquer pessoa pode entrar, selecionar suas variáveis, fazer suas pesquisas, baixar suas tabelas. É muito útil e é muito usada também por estudantes, né? Então, ela é qualquer dado do que exista no Paraná, que tenha desagregação municipal, que é o grande interesse nosso, tem na BDE. Então, é só entrar lá no nosso site. Fechando a mesa aqui com o nosso time de especialistas, Rafael Durlo, economista do DIEESE. Rafael, quem é você? Onde você chegou? Onde você está? O que é o DIEESE, que é o instituto... Eu posso chamar de instituto? Pode. Então me explica o que é o DIEESE. Bom, então, olá a todos. Meu nome é Rafael Durlo. Eu sou economista do DIEESE desde 2021, novembro de 2021.
E o DIESE, ele é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Né? O ano que vem ele completa 70 anos, né? Então ele está aí há bastante tempo. E como o nome diz, ele é um departamento criado pelo movimento sindical brasileiro. Então primordialmente a gente atende às demandas do movimento sindical brasileiro, sobretudo quando se trata, por exemplo, de negociações coletivas, né? A gente tem do lado os trabalhadores, do outro lado os empresários, e eles sentam à mesa para determinar, por exemplo, quando ocorre lá o aumento de salário em determinado período do ano, né? As famosas database, elas geralmente são frutos de negociações entre os empresários e os trabalhadores. E o DIESE, ele subsidia, né, primordialmente, os sindicatos durante essas negociações com assessoria econômica, né? Mas não só isso, ao longo do tempo o DIESE ele foi criando outros papéis. Até 2017 a gente tinha a pesquisa de emprego e desemprego, né, que é uma outra metodologia, porque o IBGE ele faz a pesquisa, né, da ocupação e desocupação, e o DIESE usava uma outra metodologia. Hoje em dia ela só está em Brasília, mas acho que o que o pessoal pode conhecer mais o DIESE, com que frequência ele passa bastante na mídia, é a pesquisa de cesta básica, né, o valor da cesta básica, que é pesquisado em 17 capitais, com base no decreto lá de 1938, que vai mudar agora com a reforma tributária, e a gente faz essa pesquisa mensalmente e divulga para a população. E também a gente faz estudos diversos na área do trabalho, né, que é onde a gente atua de fato. Então, esse é o DIESE e eu estou aqui hoje para falar sobre ele também. Posso pegar Pode, Angelita, continua. Só pegando a cesta básica do DIESE, o IPARDES, desde o ano passado, vem fazendo uma pesquisa muito parecida, mas para o estado do Paraná. Então, talvez essa seja a característica do estado do IPARDES, né? Você tem pesquisas nacionais que às vezes só chegam no estado, só vai chegar a cesta básica para Curitiba. Não, agora o IPARDES faz para o Paraná e faz para algumas regiões, está avançando esse trabalho, mas é isso, o IPARDES tenta olhar para dentro do estado, né? Que é um diferencial. Superintendente, como que é você saber que o trabalho deles é desnudar os dados do IBGE? O senhor está se sentindo confortável com essas conversas? Sim, a gente gostaria de... A gente tem, no nacional, estadual, a gente tem uma parceria boa com os órgãos, né? O IPEA nem é o caso, porque já é função dele, mas no caso de IESE e do IPARDES, como a gente já trabalhou junto em algum momento, institucionalmente falando, a gente fica muito feliz e cria, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande, porque qual é o que o IBGE enfrenta no dia a dia? O pessoal entra em contato lá agora, praticamente tudo remoto, né? A nossa biblioteca existe porque as pessoas têm o direito de ir lá, a visita é muito baixa, no sentido de que, olha, eu quero a informação X, nós produzimos essa informação, só que nós só produzimos, e daí entra em contato com a nossa servidora, a Daniele, e fala assim, Daniele, mas isso significa o quê? Aí que entra o IPARDES, entra o DIESE, entra outros órgãos de pesquisa. A nossa preocupação, ela é metodológica e técnica, no aspecto de trazer a realidade que é demandada, esse recorte da PNAD-C, como a gente falou, que está estudando, porque é importantíssimo você ter um recorte de região metropolitana nas informações divulgadas, você conseguir trazer com qualidade e achar o método correto para fazer esse levantamento, né? E as entrevistas, a forma de trabalhar esses dados para que eu entregue uma informação, porque a missão do IBGE me passou retratar o Brasil, gerar conhecimento para o conhecimento da sua realidade, da sociedade brasileira, e tomada de decisões, e o exercício da cidadania. Então, em suma, é isso. A minha responsabilidade está nisso. Enquanto representante do IBGE, ou o IBGE enquanto uma instituição nacional, é produzir essas informações, esse dado, para que quem faz a análise, quem é de direito, consiga falar assim, não, aqui está tranquilo, só vou fazer o meu trabalho. Perfeito. Acho que vocês estão começando a entender porque que a Câmara Municipal de Curitiba chamou esses especialistas para a mesa hoje, né? Não é só político não toma decisão sozinho, tem um complexo de coisas ajudando a pensar e a tentar guiar para onde vai o Estado nesse tempo. Agora a gente vai chamar um VT, uma reportagem feita pela nossa colega Pietra Rara, para tentar avançar nesse convencimento de você que está ouvindo a gente de que indicadores sociais são importantes. Pode soltar o VT, Bruno.
as pessoas possam se alimentar melhor, se isso que a gente chama de políticas públicas fosse mesmo um reflexo das necessidades reais das pessoas? Mas como saber de verdade o que as pessoas realmente precisam? Parece difícil que, por exemplo, numa cidade como Curitiba, com 1.770.000 habitantes, alguém possa afirmar que sabe sozinha exatamente aquilo que os moradores da capital precisam. Será que numa cidade onde 1/4 da população vive com meio salário mínimo por mês, apesar do PIB per capita ser de R$50 mil, fica evidente como agradar todo mundo? Os moradores do Tatuquara e do Batel querem as mesmas coisas? Os sonhos dos habitantes do Botiatuvinha são os mesmos sonhos de quem vive no Fani ou no Sítio Cercado? Um jeito de ser justo que a humanidade desenvolveu ao longo dos anos é usar a ciência a seu favor. Neste caso, a estatística, a economia, a geografia humana e as ciências sociais podem ajudar, fornecendo indicadores do que está inadequado e de onde agir. Se falar em políticas públicas baseadas em evidências pode parecer complicado, basta pensar que a gente já fazia isso intuitivamente antes do mundo ser tão complexo. Muito antes de existirem o IBGE, o IPEA, o IPADES, o DIESE e as universidades para ajudarem, a Câmara de Vereadores de Curitiba já se viu no lugar de tomar decisões baseado naquilo que estava diante dos seus olhos. Desde 1828, havia recomendações da coroa para que o Brasil Império abandonasse o hábito de sepultar pessoas dentro ou nas imediações das igrejas, para evitar a transmissão de doenças. Mas só em 1854, depois de várias tentativas, a Câmara de Curitiba começou as obras daquele que seria o primeiro cemitério da cidade, o cemitério São Francisco de Paula, mais conhecido hoje como cemitério municipal. Nessa igreja tem pessoas sepultadas? Eu não sabia. É o fim do tempo, né? Sei, eu não concordo muito com esse negócio de pessoas sepultadas em igreja. Era óbvio há 200 anos, continua sendo evidente hoje em dia. No início dos anos 1800, a população de Curitiba era de 10 mil habitantes. Em 1900, 80 mil. Hoje são quase 2 milhões de pessoas. Se a vida ficou mais complexa e difícil de entender a olhos nus, a estatística surgiu para mostrar onde estão os problemas. É isso que coisas como índice de desenvolvimento humano, taxa de vacinação, número de desempregados, evasão escolar, pegada de carbono, pirâmide etária e índice de massa corporal fazem. Pessoas não são números, cada uma tem suas dores e felicidades. Mas todos compartilhamos a mesma cidade, o mesmo país, e os indicadores sociais estão aí para que nós vejamos, mesmo não sendo tão óbvio, problemas evidentemente importantes. Ainda mais num ano de eleição. Ficou bonitinho, né? Ficou poético o nosso VT. Interessante. E é desse clima de poesia, eu vou começar com o Rafael para inverter a ordem. Rafael, por que indicador social é importante? O que eles fazem que eu veja que eu não veria se eles não existissem? Bom, acho que o VT ele foi bastante claro nesse sentido. Quando você olha para um indicador social, basicamente ele vai te dar a chave, né, daquilo que pode ou não ser um problema. Você olha para ele e avalia, isso é um problema ou não, né? Vou citar aqui um exemplo que o ano passado a gente teve envolvido o DIESE, né? Bastante no caso da tarifa zero, da discussão da tarifa zero. A Câmara dos Vereadores de Curitiba, ela promoveu estudos sobre a possibilidade de implementar a tarifa zero. A nível federal já tem a proposta de sistema único de mobilidade urbana, que não seria mais pago o valor da tarifa no transporte urbano, e o DIESE esteve junto com a Câmara nesses estudos, e a gente foi pesquisar em outros lugares. A gente olha, por exemplo, para dados de custo das empresas, né? O valor de custo das empresas. É possível cobrir isso? Aí você vai lá e olha os indicadores que são gerados a partir dessas planilhas para verificar se é possível cobrir isso com os recursos que não é só pode ou não pode, né? Eu tenho que tomar uma decisão que está baseada em alguma coisa. Exatamente. E a partir desses dados que a gente observa, seja da empresa, seja da Confederação Nacional do Transporte, dos sindicatos dos trabalhadores no transporte de Curitiba, o que a gente vai verificar tem dados, a gente utiliza esses dados, e a partir desses dados a gente pode formular uma política pública que melhora de fato a vida das pessoas que estão lá na base, né? Que às vezes não estão envolvidas com o processo, mas que vão sentir isso. Então vamos supor,
no caso, na ocasião, né, de dar certo, a gente sabe que não, porque o resultado da proposta não foi adiante, mas supondo que desse certo, as pessoas deixariam de pagar a tarifa de transporte coletivo em Curitiba, né? Ter impactos, aí seria, de novo, você começa a avaliar o que está acontecendo a partir do momento que a política foi implementada e verifica para onde ela está indo e, né, a Angelita pode falar isso de maneira mais adequada, mas faz as correções necessárias, né? Ao longo do período, do trajeto, você faz a correção. Não está indo para onde a gente quer. Olha para os indicadores. Os indicadores estão dizendo que a gente pode mudar o rumo disso daqui. Então, aplica uma outra atitude ou uma outra política que vai corrigir e levar para aquilo que é desejado em termos do ponto de partida, né? O que a gente está querendo olhando para esses indicadores, mas eles são muito importantes nesse sentido. Olha para eles, eles são a chave para dizer isso aqui pode ser um problema e a gente pode tratar ele e melhorar a vida da população lá na ponta. Perfeito. Angelita, você concorda? Concordo. Convença as pessoas que indicadores são importantes. Por favor, essa é a minha missão hoje aqui nesse episódio. Não, os indicadores eles são importantes principalmente para dar o desenho de quem a gente é, né? Então, se eles, quando vai o IBGE, vai alguém na sua casa, não é a Angelita que mora em tal bairro em Curitiba que vai. É um grupo de pessoas semelhantes a elas que vão criar um grupo que vai ser representado nos indicadores. Os indicadores são importantes para você desenhar a política pública, porque ele vai retratar que público que eu estou trabalhando para esse público, quem é o curitibano que eu estou fazendo essa política. E depois você faz a política baseada nesses indicadores que mostram a realidade de Curitiba, você tem que monitorar essa política. E é aí que os indicadores novamente entram em jogo, porque você vai monitorando através dos indicadores que você elegeu, que eram importantes para definir a política. Com o tempo você vai acompanhando esses indicadores para ver se essa política realmente está no caminho que foi desenhada. Porque muitas vezes você faz até um bom desenho da política, você se baseia em indicadores, mas a realidade acontece muitas coisas, vem uma pandemia aí, tudo muda. E aí você precisa readequar a política. Nesse sentido, até estava lembrando de um trabalho que o IPARDES fez, que eu acho que a população acompanhou bastante, que era tipo assim, a mágica das semanas epidemiológicas da Covid. O IPARDES fazia a previsão, né? Então, a projeção, né, das semanas da Covid. Então, você, com os indicadores que nós tínhamos, com o método usado, com os especialistas por trás trabalhando, o IPARDES fornecia para a Secretaria de Saúde e para todo o estado do Paraná o que ia acontecer nas próximas semanas. Que era o abre e fecha, né? Pode ir para a rua, volta para casa. Era para isso que a gente usava essas projeções. E também por questão do hospital, né? Porque às vezes você precisava se preparar. Você via que as semanas estavam piorando e aí o governo, as prefeituras, todo mundo corria atrás para se precaver minimamente. Teve momentos cruciais, assim, de muita fila e tudo. Então, essas semanas, essa projeção parecia, assim, uma mágica, né? Mas era em cima dos indicadores e do conhecimento dos técnicos para ver o que o futuro estava Era política esperando. Baseada em evidência que não saía da cabeça do político. Tinha toda uma estrutura informando ele por trás para que aquilo ocorresse da forma mais benéfica possível para as pessoas. Isso. Elias, eu tenho certeza que alguém ouvindo a gente aqui acha que o censo é uma trama dos aliens para fazer com que as pessoas comam mais pudim de leite ou qualquer outra conspiração desse tipo. E aí? Por que é importante que o IBGE exista e que os indicadores sejam feitos? O IBGE existe, como eu falei inicialmente, porque ele faz aquilo que é mais básico. Se a gente tem que desenhar ou conhecer o perfil de qual cidadão ou de qual empresa nós queremos atender, nós temos que perguntar para um grupo representativo, como o Angelito falou, o que ele faz, do que ele precisa. Então, quando o IBGE faz, principalmente o censo demográfico, que é a nossa pesquisa antes da PNAD contínua mais conhecida, ele pergunta tudo para a população. Ele chega na sua residência e o morador às vezes se chateia com a PNAD-C, com a POF que vem aí, né? Que é a pesquisa de orçamento familiar, que tem peso. Ninguém quer falar de dinheiro quanto ganha, ainda mais para um desconhecido. Isso. Só que a gente lembra nesse meio tempo que o IBGE, em tempo de lei de proteção de dados, o IBGE sempre teve, desde a sua origem, porque senão inviabilizava o nosso trabalho. Então, o respeito ao cidadão sempre esteve lá, e as empresas também. Nós vamos perguntar, porque se você não me disser, considerando duas pontas extremas do vereador nesse caso, ou do deputado,
ou qualquer outro estudo, quem vai determinar a política, eu vou atender, mas eu quero atender a população do Tatuquara, como o vídeo citou. Mas quem mora no Tatuquara? Qual é a faixa etária? Qual é o tipo de emprego? Qual é a faixa de renda? Tem água encanada? Tem recolhimento de esgoto oficial? Que tipo de moradia? É alvenaria? É madeira? É barraco? Que tipo de aglomerado de residências? Favela? É uma vila, como a gente tinha anteriormente? É uma subdivisão de bairro, porque tem bairros que são subdivididos pela própria prefeitura. Então, o IBGE pergunta para você, cidadão, e empresa também, porque tem políticas públicas que visam atender empresas, né? O que você faz, como você faz, qual é o seu gosto, né? E aí, com essa informação corretamente passada por você, o IBGE transforma isso numa informação agregada, maior, com definição tecnológica, científica, né, dentro das normas, para que tanto os órgãos como o IPARDES, o DIESE, o IPEA, as universidades e, obviamente, as equipes das assembleias legislativas, das câmaras, façam uma análise desses dados em função do objetivo primeiro que ela tenha. Se for, por exemplo, verificar se nós precisamos ter um projeto Minha Casa Minha Vida num determinado bairro de Curitiba, ou se é mais interessante ter mutirão, que é um método mais antigo, mas que funciona bem. O que determina isso? A faixa de renda. Isso é importantíssimo, porque as pessoas, eu vou atender o que a pessoa pode fazer para conseguir uma moradia. Você estava explicando para a gente, estava conversando antes de começar a gravar aqui, pessoal. O Elias contou uma história muito engraçada de alguém que ligou no IBGE que pediu ajuda para fazer uma rifa. Como que foi isso? Na verdade, logo após o censo, era em junho, né, do ano passado, uma determinada comunidade ligou para lá: olha, quero saber se eles divulgaram o censo, contaram todo mundo, nós vamos fazer uma rifa aqui no final de semana, uma festa, estamos enfeitando a rua e a gente vai rachar esse valor entre todos os moradores. Eu queria saber, é mais fácil do que eu sair contando. Vocês já contaram, não contaram? Se vocês já contaram quantos moradores tem na nossa rua. Aí, infelizmente, nós não podemos atender. Mas, como eu disse anteriormente, nós estamos trabalhando para chegar, porque a gente só tem a informação, mas a questão do método científico tem que ser respeitada para a gente divulgar. Sim. Porque o sigilo está incluso nessa situação. Por quê? Porque eu não posso divulgar uma informação, mesmo que despersonificada, desidentificada, se eu tiver a possibilidade de identificar. Por exemplo, numa cidade do interior que tem 10 mil habitantes, quantos juízes tem? 1. Então, no setor censitário que o juiz mora, no local que ele mora, eu não posso divulgar a faixa de renda. Perfeito. Tá? Eu tenho que proteger esses dados dele. E o trabalho do IBGE é tão sério que, quando lançou, uma das primeiras informações do censo demográfico foi a população por município. E teve muita polêmica, porque isso impacta nos valores que o município recebe e tal. Então, teve alguns municípios falando: não, eu tenho mais gente morando aqui. E aí resolveu contar a população, foi de casa em casa contando. E bateu com os números do IBGE. Então, assim, o trabalho do IBGE é muito bem feito, né? Me dá um exemplo do IPARDES agora, gente, um indicador, algum trabalho, que não seja o censo, a gente está super elogiando o censo aqui, algo que o IPARDES fez que você acha que é importante, que vai ser destacado. Para convencer as pessoas de que os indicadores são importantes. Tudo aqui é de caso pensado. Então tá. Eu acho que um dos trabalhos mais antigos e que são importantes para o dia a dia é o cálculo do PIB. Porque o cálculo do PIB, Produto Interno Bruto, que vai somar todas as riquezas que são produzidas no Estado, ele vai mostrar como está o andamento do Estado, quais são os setores que estão crescendo, quais são os setores que estão precisando de apoio do governo do Estado, ou quais são os setores que precisam de mais política pública. Então, o PIB, que é um dos trabalhos mais antigos que o IPARDES faz, ele tem essa importância.
eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, eu trabalho com avaliação de políticas públicas, né? Então, por exemplo, assim, o governo do estado pega um dinheiro emprestado, que nem a gente faz em casa, vai lá no banco, na financeira, pega um dinheiro. O governo do estado faz isso também. E nós, do governo, né, nós mesmo sendo um órgão do governo do estado, temos o aval do Banco Mundial, por exemplo, para ver se esse dinheiro que o governo pegou emprestado, ele realmente aplicou onde tinha que aplicar. Então, nós somos agência de verificação independente do Banco Mundial. Então, eu vou lá ver se o... Que responsabilidade. Eu vou lá ver se o Elias, que pegou um dinheiro dizendo que ia comprar uma geladeira, se ele comprou a geladeira. Se, no caso do governo do estado, ele se compromete a entregar produtos para a população. Então, a gente verifica se ele está entregando esse produto para a população. Então, o IPARDES tem esse papel dentro. E, além disso, nós temos essa questão de disponibilizar para a população, por exemplo, os cadernos municipais. Então, eu sou de Curitiba, ou eu sou de Almirante Tamandaré, eu quero saber os números do meu município, né? Então, não preciso sair caçando em todos os sites aí, em todos os portais. Eu entro no site de IPARDES e vai lá, cadernos municipais, ou perfil do município. São 2 publicações diferentes e todos os indicadores para o município de Almirante Tamandaré, para o município de Araucária, os 399 municípios do Paraná estarão lá. Então, até agora mesmo, você quer acompanhar se os indicadores do teu município estão melhorando, você quer cobrar os seus vereadores, lá você tem um aval oficial para saber a realidade dos dados do teu município. Então a gente espera que você que está ouvindo a gente agora esteja abrindo uma outra janela no seu navegador e consultando o site de IPARDES. E depois a gente vai mandar para a gente os dados de acesso para a gente saber se teve aumento de acesso um dia depois do podcast ou não. Rafael, você trouxe um monte de papel aí, a gente sabe. Sim. Eu quero que você me dê algum desses dados. De novo, o esforço é o mesmo ainda, né? Pessoas, prestem atenção que quem manda de verdade está aqui na mesa, não são os políticos. É quem gera os dados. Bom, os dados eu trouxe para tentar responder as perguntas, né? Mas só a título de exemplo, né? Você pode ver aqui, a fonte é IBGE, PNAD contínuo trimestral. A gente lá no Diese, a gente trabalha bastante com esse dado. Dado que a gente observa muito o mercado de trabalho, como que ele está se comportando. Esses dados são de importância fundamental, né? E eles são trimestrais. E à medida que eles saem, a gente pode analisar esses dados e fazer vários tipos de análise de acordo com o recorte que interessa. Então, por exemplo, dentre as categorias lá, você vai ter os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores do setor privado, setor público, e dentro do setor privado você tem com carteira, sem carteira, no setor público com carteira, sem carteira, estatutário, e a partir disso a gente consegue verificar o comportamento o que a mudança nesses dados resulta em termos de mercado de trabalho, né? Então, esses dados a gente divulga, como você disse, né? A gente tem essa divulgação que a gente faz para a imprensa, e é importante para a gente observar como está se comportando o mercado de trabalho, seja ele, né, no Brasil, no caso no Paraná, é muito importante para a gente, e isso ajuda, né, no caso, a gente fazer... Quando for fazer algum tipo de negociação, a gente utiliza esses dados. Outro, né, dado muito importante que sai mensalmente, e também agora são o IPCA, né, os índices de inflação IPCA, o INPC, IPCA 15, eles são muito importantes. Aí, né, para quem for escutar o podcast, pensa sempre, eu tenho minha categoria de, né, profissional, e em determinado mês do ano ela tem um reajuste, né, além dos benefícios que são recebidos, que estão lá na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Esse reajuste, ele vai se dar com base no índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. E o que o Diese e a maioria das negociações, exceto do setor público, elas utilizam, é o INPC, né, que tem toda uma metodologia específica, mas que pega para famílias de 1 a 5 salários mínimos, certo? E por quê? Porque são as famílias com mais baixa renda. Então, você vai utilizar esse índice de inflação para tentar verificar quanto que esses trabalhadores perderam nesse período e recompor essa perda inflacionária. Então, esses dados, de fato, são muito importantes porque eles resultam em algo para a gente, né? Em termos de resultado, vamos fazer alguma coisa, em termos da negociação, está aqui a inflação, está aqui, caiu a taxa de desemprego.
também por setores, né? Como a Angelita estava falando, quando você olha para os setores, como que está se dando o desempenho dos setores na economia, né? Então você olha lá como está evoluindo o emprego ou, né, a ocupação ou a desocupação dentro de determinados setores da indústria, do serviço, comércio e tudo mais. Enquanto você fala, eu estava olhando por cima do teu ombro ali, quem está ouvindo a gente não viu, eu metendo o pescoço aqui de intrometido, você tem uma fotografia do mercado de trabalho agora aqui, né? Isso é para Curitiba ou Paraná? Para o Paraná. Qual que é a fotografia hoje? Me dá um exemplo prático para mim. Como está a empregabilidade? O Paraná ele tem reduzido sistematicamente a taxa de desocupação, né, que é o número de pessoas que dentro da força de trabalho procuraram emprego na última semana de referência, né? E não encontraram, então ele tem reduzido esse número de pessoas, e isso quer dizer que tem aumentado o número de pessoas empregadas. Aqui, especificamente, não está aqui, né? Mas a gente observa que esse crescimento do número de pessoas empregadas, ele tem sido acompanhado nesse último ano com formalidade no emprego, né? Carteira de trabalho assinada, os direitos sociais garantidos, mas assim, também vem crescendo o número de pessoas fora da força de trabalho. O que essa é uma preocupação, que a pessoa procura emprego e ela não encontra e deixa de procurar porque faz um tempo já, né, que ela não conseguiu encontrar emprego. Então isso é um dado para a gente que é preocupante, né? E outro dado também que assim, especificamente é um dado que é bom no sentido que ele melhorou um pouquinho nos últimos anos, mas o rendimento médio real, né? Então o rendimento descontado da inflação, ele está muito similar de 2014. Então foi uma década e o rendimento recebido pelo trabalho habitual, naquele que você realiza todo dia, ele é o mesmo, há basicamente uma década. Então isso é uma preocupação. E que pode estar na cabeça dos eleitores nesse exato momento e dos candidatos para apresentar propostas durante esse período eleitoral. Eu sei que a Angelita também tem algo para dizer sobre uma novidade do IPARDES, que é aquela pesquisa de segurança alimentar. Isso. Explica para a gente, que eu acho que é uma coisa também que quando a gente começa a voltar a discutir agora, a posição do Brasil no mapa da fome. Então, me explica um pouco, para a gente poder também pensar essa questão para a eleição, talvez, segurança alimentar, o que o IPARDES pode apresentar e quando que vai ser esse resultado. Eu sei que não é para já, mas é daqui a pouco. Eu acho que teve uma grande questão, né, quando a gente voltou para o mapa da fome, né, o Brasil voltou para o mapa da fome, que é uma pesquisa mundial com 178 países, é praticamente uma pesquisa mundial que é feita, e o Brasil que tinha saído, né, porque nós temos um histórico, né, nosso Brasil não ser um dos países mais de maior desigualdade de renda, né, e acho que a face mais cruel dessa desigualdade, dessa falta de distribuição, é a fome, né. Principalmente, né, eu sou mãe, quem é mãe que está nos ouvindo sabe, você não saber se amanhã vai ter comida em casa é um temor que aflige muitos brasileiros. Às vezes o indicador parece ser pequeno, né, mas se você é uma daquelas pessoas dentro desse percentual pequeno que está passando fome, você está sofrendo muito, né. Então, a segurança alimentar é um tema que está sendo muito debatido. Para 2020 voltou muito essa discussão com a pandemia, com todas as restrições que nós tivemos, com todas as perdas de emprego, as dificuldades econômicas, ela voltou para o debate. A PNAD-C, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, que o IBGE faz, em 2023 fez uma pesquisa sobre segurança alimentar, e nessa pesquisa ela mostrou que 17,9% dos paranaenses estão em algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 5% é a insegurança alimentar moderada ou grave, que é: eu não sei se eu vou ter comida em casa, ou então eu não tenho comida em casa amanhã. Então, só que o que acontece? Muitas das nossas pesquisas que são feitas, elas têm representatividade para o Paraná. E sim, ela mostra um problema que nós temos, mas às vezes eu fico onde mesmo que estão esses 5% que estão precisando de ação do poder público. E nesse sentido... Araucária pode ser diferente de Maringá, que é diferente de Curumbataí do Sul, que é diferente de Matinhos. Exato. E área rural, área urbana, ou mesmo assim na área rural, na área urbana, quem são as famílias? Qual o perfil dessas famílias que realmente estão mais passando fome? Ou que estão, né, com dificuldade de obter o alimento. Então, nesse sentido, o IPARDES está já organizando uma pesquisa que vai a campo no começo do primeiro semestre do ano que vem. É uma pesquisa inédita. Nenhum estado no Brasil tem uma pesquisa com a representatividade que o IPARDES tem. Então, o nosso intuito, né, considerando que dê tudo certo, nós vamos na casa de 60 mil
paranaenses, né, em 60 mil domicílios. Para quem não viu, Elias abriu a sobrancelha aqui de um jeito. É uma pesquisa gigantesca, o IPARDES nunca fez, é uma organização de censo, bem dizer, né? E, então, quem está ouvindo já sabe que ano que vem vai aparecer o IPARDES na sua casa. E essa pesquisa, ela vai ter... Não, só abro a porta para o IBGE, não sei quem é o IPARDES. E aí, ela vai poder olhar para as 29 regiões intermediárias do estado do Paraná. Então, assim, eu vou poder saber que lá na região de Capanema, o governo do estado está precisando fazer uma política pública mais focada para a segurança Capanema não é alimentar. Vila Capanema, galera. Capanema é município do Noroeste, né? É isso, do Sudoeste. Sudoeste Do Paraná. Então, essa pesquisa é muito grande, né? Quem trabalha com pesquisa sabe que é inédita, é desafiadora, mas no IPARDES a gente está muito confiante, está trabalhando de forma muito séria, estamos contratando bolsistas, está todo mundo envolvido para ir a campo ano que vem e ter esses dados. A gente sonha, em julho o IPARDES faz 52 anos, então a gente tem o momento de divulgar pelo menos os grandes números dessa pesquisa. Então, esperamos que metade do ano que vem tenhamos aí os dados, mas a gente vai a campo, então, no primeiro trimestre. Elias, veja a seguinte situação. Você está num auditório, lá dentro estão todos os candidatos a vereador de Curitiba. Todos. Eles vão prestar atenção em você por 1 hora. Qual indicador você escolheria para apresentar para eles? Para onde que eles têm que olhar? Qual que é o indicador social que você acha que é mais interessante para quem quer agir sobre a cidade nos próximos 4 anos? O mais sensível que a gente sempre trabalha é a questão de renda e emprego, né? Quando a gente fala do emprego, se você perguntar em qualquer lugar do mundo, vai falar do emprego, pai, mãe, qualquer familiar, qualquer jovem que está iniciando. A questão do emprego, ela é amplamente debatida, mas ela é debatida na superficialidade. E isso que o IBGE busca perguntar, no dado básico que eu falo, é perguntar para o cidadão como é que está. E o tamanho da dificuldade, qual é? Se eu vou para Capanema, eu vou para Tomazina, o que acontece? A gente entra numa outra parte interessante. Não é só a cidade, é qual a caracterização local. Porque eu vou abrindo o emprego como se ele fosse o principal objetivo. Mas para eu chegar numa política pública desse objetivo, que é gerar emprego, gerar renda, eu tenho que vir abrindo. Aonde está zona rural, zona urbana, favela, interior, capital, região metropolitana, região de influência, que nós chamamos. Nesse aspecto, está tudo envolvido. O IBGE caracteriza agora as favelas especificamente. Antes a gente tinha uma nomenclatura chamada aglomerado subnormal. A gente, enquanto instituição, apanhou muito, porque os pesquisadores estão tendo agora, vai começar na segunda-feira, 2 congressos simultâneos sobre produtores de informações estatísticas e de geografia, né? No Rio de Janeiro, o IBGE é o organizador. Eu participei uma vez, não tinha tanto conhecimento, como eu estou no IBGE desde 2002, mas não na área de pesquisa mesmo. E o que acontece? Eu nunca vi nós recebermos tanta reclamação de pesquisador das mais diversas universidades e de órgãos, empresas privadas, de todo mundo, que esse nome não serve. Daí subnormal é estranho ali. Aglomerado subnormal. Aí esse ano teve um congresso em Brasília, organizado pelo IBGE, justamente para assumir o nome favela. Por que eu estou explicando isso? Porque nós passamos a confirmar nosso setor de geografia, que a gente chama, e demografia, as favelas que são oficialmente reconhecidas pelos municípios, o IBGE tinha alguma divergência territorial, porque o IBGE faz limites de municípios, de estados, tudo isso. E agora não, o IBGE está com a preocupação de tratar aquilo. O IBGE caracterizou, segundo a definição de favela, que aqui é uma favela, em Curitiba. A Prefeitura de Curitiba enxerga assim? Aí a gente bate no nosso outro parceiro lá, que é o IPUC, que também faz essas pesquisas, né? Na verdade, o planejamento de Curitiba passa pelo IPUC.
E daí, não bate, aí o prefeito não gosta e o vereador também não gosta, mas quando caracteriza, o IPUC é muito sério, obviamente, a gente fala isso brincando, e chega nesse acordo. Então, aí você volta, tá, é uma favela, então eu já sei de antemão que o IBGE foi lá e perguntou a renda, perguntou se a pessoa passa fome. Isso é uma pergunta muito difícil de ser feita. Se a pessoa está desempregada, também é uma pergunta muito difícil. E se você que já recebeu o IBGE respondeu corretamente, aí vem o pulo do gato. Se você falou que está empregado ou que procurou emprego, mas não procurou, ou você entrou ou você não entrou no índice. Que daí vai voltar para o gestor público, legislativo, executivo, tomar uma decisão. Então, olhando não mintam para o IBGE, pessoas. Nem para o IPARDES no ano que vem. Então, você pegando um objetivo, que foi a pergunta inicial, um índice, que é o emprego, né, um indicador de emprego, você desce para toda o que envolve população, que envolve condição de vida. Então, por isso que qualquer pergunta, no nosso caso, que somos o produtor primário, digamos assim, é importante responder corretamente, embora muitas informações sejam extremamente delicadas e a gente tem um cuidado muito grande, até não está muito na mídia, mas o IBGE está divulgando uma pesquisa experimental sobre gênero. Inclusive, houve um movimento fortíssimo para que isso acontecesse no censo. Não tem como, gente, em 3 meses você não acrescenta questão no censo, né? Tem um estudo prévio e tal. Mas está havendo um outro agora que nós estamos estudando essa questão de favela em si, mas você, e como eu disse, fazer bater com a prefeitura. Daí, como o IPARDES trabalha muito com o municipal, o IPUC aqui é o nosso representante, para que isso tenha uma representatividade maior e variáveis como essa que são exigidas do IBGE hoje, porque ninguém chega para perguntar para o teu instituto, chega já direto. Olha, você vai colocar isso aí no censo? Como a questão do autismo foi acrescentada de última hora, a questão de deficiência nós já temos de uma forma geral. Então, qualquer índice desse que entre ali, o IBGE fez uma pesquisa, é fundamental, falando da demografia. Nós temos, falando do jeito que eu estou falando, parece que o IBGE não tem analista, não tem gente com conhecimento em demografia. Pelo contrário, vocês são o produtor de trigo para esse mundo de padeiros que são os analistas. Sem trigo não tem pão. Né? Para você ter ideia, nós temos vários convênios, isso é importante, e tanto é importante dos indicadores, que nós temos várias pesquisas que são convênios, como tinha com o IPARDES antes, a PME era feita pelo IPARDES com a parceria nossa. E o que acontece? O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde têm algumas pesquisas que eles fazem um convênio com a gente para que o IBGE execute. Toda a metodologia nossa, eles entram com recurso, tá? Dinheiro do governo federal aplicado. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, tá? PNDS, que aconteceu agora. Foi uma pesquisa amostral, domiciliar. Lembrem que eu comecei esse papo perguntando o que ele queria que os futuros vereadores prestassem atenção. Ele já falou de gênero, de desigualdade social, agora a gente está em saúde, tem que olhar para tudo, então é isso que você está querendo me dizer. Isso, porque você tem que pegar o objetivo, como é tudo interligado, o emprego é o que pesa mais, mas ele tem toda a parte para saber aonde eu preciso agir, que é o que nós estamos discutindo. Só para terminar essa questão. Ele pega, nós falamos de gênero, que está que é um novo questionário, né? Experimental, uma pesquisa experimental, foi divulgada recentemente, mas está dando tudo certo, acho que vai entrar. Legal. E é delicado eu chegar e perguntar para uma pessoa qual é o seu gênero. Super. Né? Então... Tenta fazer isso aqui numa sessão plenária com os vereadores. Vai dar briga. Por quê? A pesquisa era tão delicada, encomendada pelo Ministério da Saúde, eles tinham consciência disso, que nós colocamos um entrevistador e uma entrevistadora. E isso foi muito, muito difícil, porque é o que a gente fala da base para produzir o indicador. E a pesquisa a entrevista era feita separada. Como nós estamos separados aqui, mulher entrevistava mulher e homem entrevistava homem, porque tinha a ver com sexualidade, várias coisas, e caiu inclusive, que era preocupação do Ministério da Saúde, com a questão da violência doméstica, porque se a mulher estivesse próxima do homem, tinha várias questões, ela tinha que se sentir à vontade.
E o que aconteceu? Muitos casos a pesquisa acabou atrasando um pouco, o pesquisador teve que ir mais de uma vez, porque a metodologia era, se for interrompida por algum motivo a entrevista com o homem ou com a mulher, para-se e daí volta no outro dia. Porque a ideia é ter uma conversa tranquila para que a pessoa pudesse responder, perguntar, você já apanhou do seu marido? Você já sofreu violência psicológica? E vai essa pesquisa, os resultados dela vão, é o que eu estou falando, vão dar subsídio para que você consiga na sua cidade ter noção, porque aonde teve a amostra dessa pesquisa pode ter um baque, né? A Angelita falou da questão do que o IBGE vai lá e conta, você mencionou a questão do censo. Para você ter ideia como o indicador é importante, produzidos oficialmente principalmente, nós tínhamos uma cidade, nós temos, porque a cidade não acabou, que tem 2.409 habitantes. E o que aconteceu? Eles têm, o IBGE dentro do censo, ele tem uma metodologia que diz assim, aonde você mora, é onde você tem a sua residência, onde você vai dormir, onde você fica a maioria do tempo. Eu moro na cidade X, mas estuda na outra cidade, estudo. Você é contado na cidade de origem. Isso gera uma confusão muito grande. Mas no caso foi que nós recebemos a visita do prefeito, ele falou assim, está aqui na minha mão o registro de vacinação da Covid, registro de atendimento em saúde nos meus postos, e eu tenho 200 casas lá na beira do rio. Como é que você vem me falar que eu não tenho a previsão? É que as 200 casas na beira do rio são consideradas área de lazer ou de veraneio, que você não vive habitualmente lá. Então, se essas 200 pessoas tomaram vacina lá porque tem um endereço lá, elas não são contadas como sua população no censo demográfico. É complexo, né? Bem complexo, por isso que é importante. Falar e explicar. Eu não entendo, Elias. Mas eu vou pôr o mesmo desafio para todo mundo na mesa, eles não vão escapar. Eu vou deixar a Angelita por último, eu vou direto para o Rafael. Rafael, auditório, todos os candidatos, a sua chance de influenciar o mundo pelos indicadores sociais, o que você pede para eles prestarem atenção? Bom, vou puxar a sardinha, né, pro meu lado. É olhar para indicadores do trabalho. A gente tem uma política... Temos um consenso aqui entre os dois. Angelita, você vai ser obrigada a lidar com isso depois. Existe no Brasil uma política, assim, desenhada, precisa de aperfeiçoamento, que ela se traduz hoje naquilo que a gente... são dois programas, né? Dois programas maiores, que é o programa de emprego, né? E o programa de geração de emprego. Que um deles se traduz pelo Cine, né? Que é o Sistema Nacional de Emprego. Existe em várias cidades. Ele se modificou muito ao longo do tempo. O ponto de partida dele é a Constituição. Depois, em 1990, teve uma lei. De lá para cá foram várias alterações, mas basicamente a política para emprego, né? Então, para o desemprego, na verdade, porque se você pensa, eu sou um trabalhador que fiquei desempregado, esse é um problema para a sociedade. O que esse trabalhador pode fazer, ou como o poder público pode ajudar esse trabalhador? Então, hoje em dia, a gente tem o seguro-desemprego, né? Para quem está empregado, mas recebe um salário baixo, é o abono salarial, e aí ele pode se encaminhar para uma agência do Cine, aonde existe a agência do Cine, e pode pedir, né, uma qualificação profissional, que existem os cursos no Cine, e o Cine pode fazer a intermediação. Então, eu sou de uma determinada categoria e eu preciso de um emprego nessa área. O Cine pode ver no seu banco de dados se existe uma vaga disponível e encaminhar, né? O problema é que essa política, ela, ao longo do tempo, ela foi sendo modificada, e aí a Angelita pode explicar melhor, se caso eu falar alguma besteira aqui, por favor, me corrija. Ela tem uma fonte de financiamento, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador. O FAT. Isso, criado com recurso do PIS e do PASEP, lá da década de 70, e ao longo do tempo esse recurso ele foi sendo reduzido, e aí a política ela vai perdendo a força, né? Então, os próprios indicadores que o IBGE ele produz muito bem para o mercado de trabalho, aonde é feita a política, ela não consegue desenvolver tanto em termos de indicadores. Por exemplo, desde 2016 a gente não tem mais indicadores de quanto o trabalhador vai buscar no Cine uma vaga de emprego e o Cine encaminha. Aí depois, se esse trabalhador que foi encaminhado, ele ocupou a vaga, você tem um índice de eficiência ali da política, né? Você encaminhou o cara e ele
de fato pegou emprego. E isso gera indicadores. A gente, desde 2016, está sem esses indicadores. Então, não tem como saber se a política está sendo, de fato, efetiva ou não. E aí modificou ao longo do tempo, por exemplo, como que... E esses dados do IBGE também foi importante do censo, né? Como que um município, então, sei lá, vou colocar lá Sarandi, né? Perto de Maringá, onde os meus pais moram. Em Sarandi, vai ter uma agência do Cine. Mas o que precisa para ter uma agência do Cine? Você tem que atender determinadas regras que estão estabelecidas lá para fazer o convênio fundo a fundo, mas hoje em dia são municípios acima de 200 mil habitantes, né, que você pode ter uma agência do Cine para receber esse fundo ou um consórcio de municípios, né? E aí você englobaria vários. Mas também ter o quanto isso fica distante do trabalhador, porque vamos supor que um consórcio de municípios consiga abrir uma agência do Cine, perdão. Uhum. Um trabalhador que mora no município mais distante daquele, ele vai conseguir ir lá com facilidade? Tem todo esse problema atrelado a essa política. Agora, tem uma outra que aí eu acho que essa é mais efetiva, assim, que a gente consegue sentir, que são as políticas de salários regionais, né, locais. Por exemplo, o estado do Paraná ele tem o CETER, que é o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, está vinculado também à questão do FAT e tudo mais, mas o trabalhador de várias categorias no estado do Paraná, eles têm um mínimo regional hoje que ele é maior do que o mínimo nacional, né? E são 4 faixas, e eu até anotei aqui para não falar nenhuma besteira, mas a faixa 1 é de R$ 1.856,94 e a última faixa de R$ 2.134,88. São salários superiores ao mínimo nacional, mas isso é uma política que se construiu primeiro com organização social, né? Porque de um lado é um conselho tripartite, esse conselho Estado, Trabalho, Emprego e Renda. Tripartite, você tem de um lado representantes dos empresários, do outro os representantes dos trabalhadores e o governo. E ali você discute, e ao longo do tempo, e foi criado, se eu não salvo engano, em 1994, ao longo do tempo você vai evoluindo e vai criando condições para que essa política ela se exerça. Então, quando o Poder Executivo mandar lá para o Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, dá uma lida nas explicações, porque consta isso. Eu fui ver ontem, e na LDO, por exemplo, do Estado do Paraná, ele coloca lá, eu até anotei aqui, mas basicamente ele vai dizer, os dados do mercado do trabalho estão dizendo para a gente que é importante manter essa política, que é importante você ter a valorização desse salário mínimo, porque você gera mais renda para as pessoas no Estado do Paraná, e aí aquele ciclo virtuoso, né, que a gente na economia chama ciclo keynesiano, você gera renda para a pessoa, ela vai consumir mais, tendo consumo, vai gerar produção industrial, e aí vai ter produção de serviços e tudo mais. É um ciclo virtuoso. Então, olhar para esses dados, principalmente quando o Executivo mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual. Ok. Tua vez, Angelita. Estamos quase acabando aqui, pessoal. Tua vez. Você está ali. Tua chance de mudar o mundo, olhando para quem vai, em tese, decidir alguma coisa... Então vamos falar de quem não trabalha. Ok. Isso. O Brasil passou nos últimos anos por uma mudança demográfica muito grande, né? Então nós estamos eles chamam de pirâmide demográfica, que fica as faixas de idade das pessoas. E hoje a gente virou um vaso demográfico, né? Porque nós estamos diminuindo muito as crianças e aumentando muito, a população está envelhecendo. Então, na questão de educação, hoje, para as crianças, para os adolescentes, nós temos que pensar em melhorar a qualidade da educação, porque está chegando cada vez menos criança, então demandas que eu tive na década de 80, na década de 90, ainda continuam algumas demandas dessas, mas não é tão focado, por exemplo, em ampliar escolas. Mas a gente precisa melhorar as escolas, a gente precisa informatizar essas escolas, a gente precisa modernizar as escolas, a gente precisa ter professores capacitados, treinados e bem pagos para que leve dê uma aula de qualidade, leve o conteúdo de qualidade para essas crianças. Então, essas crianças que estão fora do mercado de trabalho têm essa demanda. Nós ainda temos uma demanda muito grande, né? Os números do Paraná mostram isso, do Brasil, por creches, né? De 0 a 3 anos, as nossas crianças ainda precisam de creches. Então, essa mudança demográfica mostra isso. Cada vez está chegando menos crianças para o poder público atender. E no outro lado da nossa pirâmide, nós temos o envelhecimento populacional. O Brasil está caminhando a passos largos para ser um país de idosos. Coisas que na Europa demoraram 50 anos, a gente
envelheceu em 10. Então, as políticas públicas precisam sair da sua caixinha, por exemplo, saúde. Nós precisamos pensar diferente, porque nossa população está envelhecendo. Outras demandas, a demanda sobre a saúde vai ficar muito forte, é um sobrepeso que está chegando, então você precisa pensar. Hoje está tendo outras categorias, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos. Essas demandas estão chegando para o setor público e são pessoas que estão, muitas vezes, fora do mercado de trabalho por não ser mais empregado, nós sabemos a dificuldade de você se empregar, ou então porque não tem condições físicas de trabalhar. Então, esses dois lados da pirâmide, né, que são as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, a grosso modo, é que as políticas públicas precisam olhar e precisam atuar para nós não termos um empobrecimento muito forte da nossa população. Já na rodada de despedidas, Angelita, quem quer falar com o IPARDES faz como? Muito obrigada por ter participado. Então o IPARDES nos sigam nas nossas redes sociais, tem o Instagram do IPARDES que está sendo bem alimentado, está postando todos os nossos trabalhos, tem o site do IPARDES, ipardes.pr.gov.br, que é o ipardes.gov.br. Joga no Google. Joga no Google lá, IPARDES é Instituto Paranense de Desenvolvimento Econômico e Social. E você tem todas os nossos, a base de dados do Estado, você tem a revista do IPARDES Conjuntura, as projeções populacionais que o IBGE faz até o Estado, a gente faz para os municípios. Então, tem muita coisa legal que está sendo feita pelo IPARDES que vocês vai contribuir aí para a população. Rafael, quem quer achar o Diese, muito obrigado por ter participado, faz como? Bom, primeiramente agradecer o convite, né? É importante para a gente estar divulgando o nosso trabalho, mas quem quiser ter acesso, né, aos conteúdos publicados pelo Diese, tem o site, né, que é onde a gente encontra a maioria das produções. Algumas não são divulgadas porque são especificamente para sócios, né? Até só fazer um parênteses, né? O Elias falou sobre gênero. Um grande sindicato da região, ele solicitou um estudo específico, né? Para, por exemplo, ver como que está o acesso de PCDs e pessoas de gêneros nessa determinada categoria. Então, esses estudos a gente faz, mas são específicos, né? Mas tem outros que a gente divulga. Então, está lá no site do Diese, rede social, né? YouTube, Instagram, Twitter, no caso do X, né? E Facebook, a gente está nas redes sociais, acompanha a gente também. Elias, muito obrigado pelo seu tempo, senhor superintendente. Quem quer falar que o IBGE faz o quê? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo senhor, fica bem estranho, mas o IBGE tem um site... Peraí, todo mundo aqui faz um ato de reverência ao IBGE quando fala. E não vou ser eu a pessoa que vai dizer que eles estão errados. Para mim, eles estão certos. Eu vou continuar usando o senhor superintendente. Então, o IBGE tem um site básico, digamos assim, que é o ibge.gov.br, né? www primeiro. Está em todas as redes sociais, eu acho que até nessa tal de thread, não sei se essa pronúncia é correta, não, que criaram agora. Não instalei ainda, vamos lá. Que criaram, né? No YouTube, tem vídeos, tem educativos, Facebook, Instagram. E o IBGE tem um site específico, que é uma fotografia de municípios, mas da perspectiva do IBGE, vamos deixar bem claro, porque o IPARDES faz um trabalho mais específico, né? E o Diese para questões mais específicas, que se chama @cidades. Você entra no @cidades, você vê tudo do município, a produção agrícola, a quantidade de pessoas, é uma relaçãozinha assim, de 15 ou 20 itens, fantástica, que você tem ali de cara. Por isso que a gente fala, e tem o IBGE Educa. Isso que eu ia perguntar, você falou no começo. Isso, o IBGE Educa, ele é específico para crianças e adolescentes, com tudo que o IBGE produz de uma forma adequada para cada idade, e nós temos o apoio. Se o professor, a professora, o diretor tiver interesse, entra em contato, a gente dá um suporte maior, né? E a gente agradece a oportunidade de participar de senhor superintendente, porque é uma chance. Nós temos buscado sempre, assim como você falou do IPARDES, não sei o que é o IPARDES, né? Pelo amor de Deus, o IPARDES é fundamental. Diese também, divulgar o IBGE. No aspecto que nós estamos falando hoje aqui, que o vereador pode usar indicadores sociais e tomar decisões baseadas em fatos, em realidade,
o IBGE quer chegar que o cidadão tem essa noção, para que ele, quando receba o IBGE em casa, vocês que estão nos ouvindo, a PNAD vai 4 ou 5 vezes na casa da pessoa. E isso é uma relação difícil, a pessoa fica um pouco chateada com as mesmas perguntas, mas é extremamente importante, porque depois ela busca esse resultado para ela fazer análise, não o tomador de decisão público, mas ela analisar, de repente fazer uma demanda. Olha, eu olhei lá no IBGE, estava dizendo que aqui se formou uma favela e há 5 anos atrás não tinha. Você vai deixar isso piorar? Então, é nesse sentido, né? E o IBGE fica à disposição de todos. Eu sei que o Rafael estava fora do microfone. Rafael, quer falar alguma coisa? Ele falou da escola, né, da produção científica. Eu lembrei que o Diese também tem a escola do Diese, né? A graduação, infelizmente, é presencial em São Paulo. Eu falo infelizmente porque não abrange. A gente não está em São Paulo, e o conceito do MEC é 5, né? Então é muito bom. Mas a gente tem a pós-graduação, e a pós-graduação é EAD, conceito 4 da CAPES, né? Então, quem tiver interesse também, procura lá a escola do Diese, que é o curso sobre economia e trabalho. Eu quero registrar aqui o meu pedido para o IPARDES voltar a ter o centro de treinamento. Legal. Né? Vou complementar, então, também, você falou, lembrei que o IBGE também tem uma escola que se chama Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE. É uma das escolas pioneiras no ensino de demografia e estatística. Tem mestrado e doutorado, a nota é 5. Se não estou enganado, do mestrado. Pessoal, 5 é bom, vai de 1 a 7. 5 já é fantástico, 6 é extraordinário, 7 é de outra galáxia, 5 já está bom. E o doutorado está avançando para 6. O doutorado está avançando para 6. Só que, como você falou, Rafael, é Rio de Janeiro. Mas o mestrado e o doutorado é aberto, e a pós-graduação em acho que é demografia e políticas públicas é muito procurada e é bastante interessante. Da nossa parte, fica o meu compromisso aqui de chamar vocês mais vezes para os podcasts. Eu queria agradecer o convite, né? Nós do IPARDES estamos com esse intuito também de popularizar mais o IPARDES e levar o IPARDES para outros espaços para chegar em quem tem que chegar, que é o cidadão, né? Então, muito obrigada pelo espaço, o IPARDES agradece. Para quem me acompanha aqui no CMC Podcast, nunca é menos de 1 hora, galera. Então a gente conseguiu de novo passar de 1 hora em episódio aqui gravado. Fica com a gente o próximo episódio. A gente vai avançar um pouquinho nesse papo de indicadores. A discussão é sobre objetivos do desenvolvimento sustentável. Então vamos pensar agora em indicadores para se comparar com o resto do mundo. Não sair de Curitiba, que Curitiba não é uma ilha. A gente tem que se discutir no contexto geral. Obrigado, pessoal. Pode subir a vinheta. Acabou o programa. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.